Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao podcast A Vida no Esporte. Nós estamos aqui com a missão de levar e falar sobre assuntos importantes acerca da saúde mental, saúde emocional, alta performance e espiritualidade. Esse podcast tem sido um agente de transformação na vida de muitas pessoas. Eu fui o primeiro a ser entrevistado pelo meu amigo aqui, Dr. Carlos. E olha como foi maravilhoso. Você podia imaginar, daqui a pouco a gente vai entrar um pouquinho no detalhe sobre a nossa convidada de hoje, você poderia imaginar, daquele primeiro episódio do nosso podcast, o que veio depois na sequência, quantos outros atletas de altíssima performance, e aliás, né, não só de altíssima performance, mas com uma riqueza de história, de uma profundidade, cada um vivendo e contando aqui abertamente pra gente, o que este ano nos trouxe, hein, Dr. Carlos? E hoje, daqui a pouco, você vai entender do que nós estamos falando. Hoje no esporte, todos entenderam a importância de cuidar da mente. Exatamente sobre isso. Sabe por quê? Porque todos nós em alta performance, todos os atletas cuidam do corpo, cuidam da parte física, e isso diariamente, tá? Diariamente. Só que há muitos anos as pessoas negligenciavam o treinamento da mente. E aqui o nosso podcast fala muito sobre isso. Saúde mental, saúde emocional, alta performance e espiritualidade. Dr. Carlos, hoje eu vou deixar para você apresentar ela. Hoje nós temos uma pessoa que ela é uma autoridade nessa área e eu tenho certeza que o conteúdo que ela vai entregar aqui vai abençoar muito, não só as nossas vidas, porque estamos aqui, mas a de vocês que vão acompanhar. Dr. Carlos, vou deixar para você apresentar a nossa convidada de hoje. Muito boa tarde, pessoal do A Vida no Esporte, você que acompanha a gente no podcast. Ricardo, tenho certeza que esse podcast vai ajudar muitas pessoas. Vai. E quando você fez a pergunta, você lembra do primeiro episódio? Eu lembro do primeiro episódio. Eu tremia muito. Eu suava bastante. É verdade. Mas a alta performance também exige da gente que saia, querendo ou não, do conforto. Pra gente crescer, a gente tem que entrar numa zona de desconforto. E o primeiro episódio eu entrei nessa zona de desconforto e assumi esse papel, esse desafio de performar. E a Vida no Esporte tem ajudado muitas pessoas que nos assistem, mas tem me ajudado muito também. Como pessoa, como profissional, como marido, como âncora. Tenho certeza que tem ajudado demais. Você também. Demais. Até porque é um assunto em que a gente está se aprofundando cada vez mais. E quem mais aprende somos a gente aqui que recebemos nossos convidados, né? Nós somos privilegiados. É verdade. Nós somos os primeiros alunos a aprender. É verdade. E hoje nós temos uma professora conosco. Uma professora que é formada em coach, formada em nutrição, pós-graduação. Ela é membro científico do INCOR, se eu não estiver enganado. Treinadora mental de atletas. Então, olha a riqueza de conteúdo que nós teremos hoje no podcast A Vida do Esporte. Eu não vejo a hora da gente começar esse bate-papo. Eu estou falando da doutora Amanda. Doutora Amanda, seja muito bem-vinda ao podcast A Vida no Esporte. O nosso podcast ele trabalha com 4 pilares: saúde mental, saúde emocional, alta performance e espiritualidade. Nós entendemos que por detrás de todo atleta existe um ser humano. E esse ser humano ele precisa ser cuidado. Esse ser humano ele precisa ser assistido. E A Vida no Esporte é um meio para alcançar essas pessoas e ajudar eles de alguma forma, independente da modalidade esportiva, desde a base até o alto rendimento. Seja muito bem-vindo e eu tenho certeza que você vai agregar muito valor ao nosso podcast. Perfeito, muito obrigada, boa tarde a todos, é um prazer estar aqui com vocês. Eu falo que sempre que eu participo, assim, né, eu acho que eu vou ensinar alguma coisa e no final das contas a gente sempre aprende também, né? E é essa troca que é muito válida, né? Então, vamos contribuir bastante, deixar aí algumas dicas para quem nos assiste. A saúde mental hoje em dia cada vez mais se faz importante, né? Dentro do contexto esportivo, no futebol principalmente. Então, o que eu puder contribuir, farei aí com certeza e vamos que vamos. Amanda, pode chamar de Amanda? Pode, claro. Amanda, para as pessoas que estão nos assistindo agora, para conhecer um pouco mais da sua história, antes da gente entrar de fato no tema, quem é a Amanda? Onde a Amanda nasceu? Como a Amanda se inseriu no esporte? Porque
Nós já recebemos aqui a Fofão, já recebemos aqui a nutricionista Carol e agora estamos recebendo aqui a doutora Amanda. E o esporte, ele abraça também o lado feminino. Sim. Né? E a gente precisa dar voz para as mulheres, independente da modalidade, independente também do cargo que exerce dentro do esporte. Então a gente fica muito feliz em poder ser esse meio para as mulheres também falar um pouco sobre a modalidade esportiva. Então quem é a Amanda? Perfeito. Bom, a Amanda é mãe, né? A Amanda é paulistana. A Amanda está no esporte, né? Não fui atleta, nunca fui atleta, mas estou no esporte aí, nos atendimentos já faz 10 anos. Minha primeira formação foi direito, né? Uma coisa assim, eu trabalhava no mercado financeiro. Então, nada a ver, né? Da onde veio parar isso tudo? Não tinha nada a ver. Mas eu comecei a adoecer. Então, eu falo que hoje eu trato, mas eu sei, acho que Deus me capacitou muito antes, né? Me fez passar por um processo de adoecimento para eu conseguir entender o que o paciente fala, mas não só porque ele está falando, mas porque eu, de certa forma, vivi aquilo, né? Então, eu comecei a adoecer com síndrome do pânico. É claro, eu trabalhava no mercado extremamente, com muita pressão também, né? Muita meta e tudo isso. Trabalhava em instituição financeira. E aí eu falei, não dá mais. Por outro lado, eu tinha aquela coisa, né, de... Nossa, ia no médico lá atrás, né, bastante tempo. Não vou falar também, não vou entregar a minha idade, não. Mas lá atrás, não se falava muito, né, dessa questão de síndrome do pânico. Era ainda um tabu muito forte. E aí foi quando eu ia em vários médicos e eles me receitavam só medicamento. Toma isso, toma aquilo. Eu falei, não vou tomar. Eu não vou tomar porque eu preciso entender o que acontece. E aí, na época, tinha uma colega de trabalho, ela falou, eu fiz um curso de coaching, eu amei, e era no mundo corporativo, só se falava disso. Aí fui fazer. Falei, gente, que coisa mais maluca, assim, né? Até você adaptar ali ao conteúdo, enfim. E aí a gente falou, não, né? Nisso a gente tinha um colega que era de uma outra modalidade esportiva, e ele, outro dia conversando, né, falando sobre a pressão no esporte, eu falei, aí é uma coisa, né, que eu já não queria mais o mundo corporativo, então a forma que eu entrei no esporte foi extremamente estratégica, né? Não tinha conhecimento, não conhecia ninguém, né, do meio do futebol, enfim, foi extremamente estratégico de entender a necessidade, né, do meio esportivo, de algo também que coincidia com o momento da minha vida que eu estava super mal, e aí eu fui estudar, entender, então vieram todas as formações e até chegar aqui, né. Então foi esse um processo que eu precisei lá atrás passar por esse processo de sair da zona de conforto, que não era nada confortável, mas passar por uma síndrome de pânico e estudar e conseguir ter base e conhecimento para hoje ajudar os atletas de alguma forma. E muitos atletas passam aquilo que você passou, que é o síndrome do pânico, e eu já passei também por essa situação. É muito difícil você vencer esse problema, essa doença. E eu vou fazer uma pergunta já para incentivar as pessoas a pensarem. Como que essa pessoa consegue vencer o síndrome do pânico? Como que você fez para vencer antes de obter o conhecimento? É que eu sou bem teimosa, então eu não indico, né, o que eu fiz para ninguém, porque eu tinha uma resistência ao medicamento. Então eu falo que existia resistência lá atrás e ela vinha até mesmo de mim, porque eu sempre tive essa resistência. Eu falei, eu não vou tomar medicamento. Eu não vou tomar medicamento. Então eu levei muito tempo até conseguir entender tudo isso, e hoje eu vejo que a gente já tem diversas alternativas extremamente mais confortáveis de fazer com que um atleta ou qualquer pessoa não precise sofrer por tanto tempo, né? Hoje a gente já tem diversos estudos também que nos relacionam que tanto a ansiedade quanto a depressão, ela tem causas metabólicas muitas vezes, que quando eu falo metabólica é um desequilíbrio ali do organismo. Então, você fazendo essa correção, você melhora o sintoma de ansiedade. Claro que com percepção, né? Obviamente, você entender o que é ansiedade. O que eu falo hoje para os atletas é assim. Se o treinador fala para você, entra dentro de campo, você precisa fazer um drible. Para você ter condições de executar o drible, você tem que saber como que é,
você tem que ver minimamente, você tem que saber posicionamento, você tem que saber. Só que com a emoção, quando a gente fala uma ansiedade, muitas vezes isso fica na nuvem. Como é que a gente decifra? Ah, eu tô com medo ali. Tá, mas é um medo do quê? O que tá por trás disso? Ah, é um medo, mas é ansiedade, tá? O que é ansiedade? Então, a gente começa com o simples, que é entendendo exatamente cada nome que a gente dá para o que a gente sente ou o que a gente tem de emoção. E aí, quando a gente começa a entender e trazer isso para o racional, a gente fala, opa, a gente sabe que a ansiedade, por exemplo, ela é... Gente, eu falo muito, tá? Eu me estendo nas respostas loucamente. Fica à vontade. Mas a ansiedade, ela é uma ativação da amígdala. Uma parte cerebral ali que a gente tem, que ela é a resposta de luta ou fuga. E eu falo para o atleta, como é que a gente entende isso? Com certeza, a amígdala é soberana no cérebro. Uma parte que fica aqui assim no meio, ó, então ela tem gatilhos, e quanto mais ansiedade você tem, mais medo, mais sensível ela fica. Então, às vezes, pensar em uma coisa, ou olhar alguma coisa, sentir cheiro de alguma coisa pode dar esse gatilho. Mas você precisa entender o que vai acontecer com você. Por que isso acontece? O que seu corpo quer dizer com isso? Então, você vê partidas de futebol que começa ali no início, todo mundo cartão logo de cara, muita falta. Se você está com isso na consciência, você tem esse entendimento, você já está sabendo que os atletas com certeza estão menos inteligentes naquele momento. Eles estão mais rápidos, correto, porque a ativação da amígdala causa isso, e eles estão mais fortes. Mas, porém, eles estão menos inteligentes para criar jogadas. Se você consegue ter esse entendimento do que é ansiedade, por que ela está ali, o que você faz quando você sente ou quando você vê a sua equipe sentindo ou seus adversários sentindo, você consegue usar isso a seu favor. E aí você vai quebrando um pouco desse paradigma e desse medo, né? As pessoas têm medo de ter sintomas de ansiedade, sintomas de medo, medo do medo, medo da depressão. Vamos entender. Então, acho que o primeiro passo, né, respondendo a sua pergunta de uma forma bem extensa, é entender. É o entendimento. E trazer para a consciência. Ativação de amígdala é um processo inconsciente. Você traz para a consciência, então você consegue decifrar tudo isso. E nosso público é um público que é crianças que assistem, pais de atletas, atletas de alto rendimento. E é importante você trazer esses conceitos justamente para essas pessoas que estão assistindo venham ter mais clareza e entendimento quando identificar ou não se aquilo ali que a pessoa está passando é uma ansiedade, ou é um síndrome do pânico, ou é um medo. Como que você consegue conceituar de uma forma bem fácil para a pessoa que está nos assistindo a diferenciação, então, da pessoa que está com ansiedade e uma pessoa que supostamente está com síndrome do pânico? Essas duas diferenças. A síndrome do pânico, ela é, assim, o excesso da ansiedade mesmo já é um transtorno, né? Então, a pessoa com uma crise de pânico, de fato, ela leva um pouco mais de tempo para entrar nisso. Mas a maior parte dos atletas, eles têm ali a ansiedade, que é um excesso de pensamento no que pode vir a acontecer ou no que eu tenho medo que aconteça, né? Eu vou fazer uma pergunta que eu acho que fica mais fácil de eu explicar isso. Uma pergunta para vocês, se vocês quiserem responder, mas a gente precisa entender qual é a diferença de uma emoção e de um sentimento, né? E tem um neurocientista, o Pedro Calabrese, e ele traz uma analogia incrível, né, para explicar isso. E eu explico para todo mundo, porque eu falo, se você lembrar disso e pegar isso aqui, você consegue fazer uma virada. Então, ele traz um exemplo de, imagina que você está em Recife porque é a terra do tubarão lá, e aí você decide fazer um mergulho, um passeio, e nesse mergulho, você está ali apreciando, né, o mar e tal, e aí você olha para o seu lado e você vê um tubarão vindo na sua direção. O que você sente? Quiserem responder, né? Medo. Nesse momento de medo, você tá vendo um tubarão vindo na sua direção, fala, putz, você vai conseguir lembrar da Amanda, falar, nossa, você tem que respirar, vamos ficar calmo. Alguém consegue? Não. É a mesma coisa que você tava ali numa competição, falando assim, se você fizer gol, você não pode comemorar. Tem como? Não tem. Não tem como. Se o cara te der uma entrada ali, mas que você percebe que é de propósito, fica com... Então, assim, a emoção, ela é uma resposta a um evento externo que nós não temos controle. Então, quando as pessoas falam, você precisa ter controle emocional, não existe o controle emocional.
Porque a emoção, né, essa questão da emoção, traduzindo, ela é uma resposta fisiológica. Você vai sentir. Você vai ter o medo do tubarão, você sai na rua, você vai ter o medo de um carro te atropelar, dependendo se ele vier na sua direção. Então, mas ela passa rápido. A emoção, ela passa rápido. Aí o que ele explica? Do sentimento. Se você está ali em Recife, decide fazer um passeio, você está no barco, prestes a pular em alto mar. E aí você pensa, fala, já pensou se eu estou lá nadando e vem um tubarão, porque Recife é a terra do tubarão? Dependendo da maneira com que você desenvolve esse pensamento, você também tem medo. E talvez esse medo até te impeça de entrar. Só que um medo, ele é real, existiu um fato que me causou, e o outro medo, ele é criado. Né? E aí tem até percentuais que também não tem uma equação correta, tem gente que fala que é 80, 90, mas a maior parte das coisas que nós pensamos nunca acontecem. Então, quando você percebe... E por que eu falo, o atleta descobrir isso muda tudo? Porque grande parte do medo e grande parte da ansiedade que um atleta sente não é de algo que está ali de fato acontecendo, mas da preocupação ou do medo que ele tenha de que pode ser que aconteça. E aí, aquilo que você quer evitar que aconteça de fato, tendo esse medo, mais te aproxima do que você não quer do que qualquer outra coisa. Então, descobrir o atleta, quando ele faz essa reflexão e esse questionamento, a principal forma de sair de um processo de ansiedade é você fazendo perguntas. Para você mesmo. A hora que você faz perguntas, em tese, a gente ativa o nosso córtex pré-frontal e somos obrigados a trazer o processo consciente para uma resposta. E aí você sai um pouco daquele lado de emoção. Né? Eu brinco, eu falo, assim como 2 corpos não ocupam o mesmo espaço, 2 pensamentos não ocupam a mesma mente, no mesmo momento ao menos. Então tem como estar com coragem e estar com medo ao mesmo tempo. Então é muito que você vai falar assim, Amanda, é uma manipulação então que a gente tem que fazer no cérebro? Talvez essa palavra seja forte, mas a gente manipula o cérebro o tempo inteiro para o lado negativo. Quando você pensa, né? Desculpa, mano, de cortar, mas eu acho que a gente dá muito mais força para um sentimento de medo do que para um sentimento de coragem, de ousadia. Né? Você pode ter vivido 99 experiências de conquistas de grande impacto, mas quando você é colocado a uma situação de pressão, onde você é o grande alvo, eu acho que essas 99 conquistas de grande impacto, parece que ela some na nossa mente. Por que eu estou falando isso para você? Porque eu já vivi essas experiências enquanto atleta, principalmente em uma decisão de pênaltis, onde você está num ambiente, num estádio cheio, né? E se você está com a torcida em seu favor, isso não significa que fica mais fácil. Não, pelo contrário, a responsabilidade porque tá todo mundo te olhando, tá todo mundo ali agora, tipo assim, você não pode. E o trajeto do meio-campo, você com você, até chegar na marca do pênalti, você pegar a bola, e aí você procura, eu tô falando de mim, tá? Você procura, eu tinha algumas manias. Onde é que eu vou chutar? E que parte da bola eu quero acertar o pé? Então eu pegava o bico da bola e colocava de frente para mim reto, então eu buscava o melhor ângulo do corpo para ir direcionar a minha batida. Só que aí já passaram-se um turbilhão de pensamentos na minha cabeça. E já aconteceu de, no momento da decisão de bater o pênalti, eu mudar de última hora. Ou seja, treinei a semana toda de um jeito, fui feliz, o índice de acerto foi altíssimo, mas na hora da execução em um jogo com uma atmosfera diferente do que é um treinamento, eu mudei. Isso ocasionou muitas vezes em erros, né? Dentro dessa linha de pensamento, como você poderia ajudar um atleta de alta performance ou desenvolver uma mentalidade vencedora para as competições importantes? Tipo, você sabe como tem que ser feito. Sim. E na hora que você está sob uma extrema pressão, ou os olhos de todo mundo estão voltados para você, você deve fazer isso
Porque é isso que você fez durante toda a semana. Esse foi seu treinamento. Leva para o campo e executa. Porque você mudar de última hora, o risco de você É alto. errar ele é muito alto, né? Exato. Como você ajudaria, ou quais seriam as dicas ou um treinamento para um atleta desenvolver essa mentalidade? Tipo, eu sei o que eu preciso fazer e chegando lá na hora do jogo, Executa. eu vou executar. Não vou Perfeito. deixar esses pensamentos tomarem conta de mim e fazer eu mudar na hora para aquilo que eu não me preparei para fazer. O ponto principal é que, às vezes, né, os atletas, de uma certa forma, eu percebo que eles esperam não ter o pensamento negativo. Então, é como se fosse um presságio, vamos dizer assim, entre aspas, de que se eu tenho um pensamento negativo é um mau sinal. Certo. Por outro lado, não é possível a gente barrar pensamentos negativos. Nós, seres humanos, nós não temos essa condição. Então, a primeira coisa que, né, a gente precisa ter consciência é fazer essa desassociação. Não é porque eu tenho um pensamento ali que ele é negativo que, nossa, eu não estou confiante ou nada disso. Então, esse é um trabalho, um dos pontos onde a gente faz essa desassociação, que não é uma coisa rápida, mas é uma coisa possível. Então, primeiro, entender, o pensamento negativo, ele está ali, ele vai sempre existir, a gente não tem o que fazer com ele. Não tem como evitar, né? Porém, eu consigo sempre fazer uma sobreposição de forma consciente desse pensamento inicial que aparece sem querer, né? Então, assim, eu não consigo barrar que vai vir um pensamento aqui, vamos supor, de que, nossa, e se Deus, você perder agora e se você errar? Esse pensamento você ele vai ser existir. O culpado. Ou o time vai perder por sua causa. Exato. Nossa, já cobraram, agora esse aqui eu não posso errar, né? Tem essa pressão. Mas você consegue sobrepor esse pensamento negativo. Então veio lá um pensamento negativo de que agora você vai errar. Então é aí onde entra um pouco dessa parte de manipulação. Agora eu vou acertar. Então você vai ver que a hora que você passa esse comando, automaticamente você não está dando margem àquele pensamento negativo. Tem uma imagem, né, do Cristiano Ronaldo. Agora, recentemente, não sei se tem 2 meses, ele pega a bola em um lance de falta direta, ele pega a bola, coloca a bola, toma a distância e começa a falar. Eu vi. Você viu essa imagem? Vamos lá, você sabe como fazer, você já fez isso muitas vezes. E eu achei fantástico isso. Para gente que abordamos muito sobre isso, e eu gosto de aprender e estudar sobre a mentalidade, isso daí, pelo menos para mim, tá? Parece que nesse momento ele teve alguns pensamentos, talvez por olhar o obstáculo, ou seja, a barreira que está ali, a barreira é mais alta. Nossa, a minha batida eu vou ter que levantar um pouco mais a bola, mas será que essa bola vai cair? Isso não tinha problema nenhum, ele sabia como bater de todos os jeitos na bola e a bola ia cair de qualquer jeito, né? Mas para ele, já com 39 anos, com quase 1000 gols na carreira, experiente, multicampeão, parar em uma liga que não é das mais fortes, que é uma liga da Arábia Saudita, ele parar e continuar fazendo esse exercício, isso dá muito resultado. Isso é a prova de que todo mundo passa por isso, Exato. né? Que não tem como barrar mesmo, porque com toda a experiência, toda a bagagem, né? Cristiano Ronaldo faz isso. E aí entra muito naquilo que eu falei há pouco, que não tem como ter 2 pensamentos ao mesmo tempo. A partir do momento que você direciona para aquilo que você quer pensar, automaticamente você não dá espaço para os pensamentos negativos. E tem uma outra coisa que ela é muito eficaz também, que é você fazer esse controle através da respiração. Respiração pela parte, né, superior aqui do abdômen, e isso funciona. Porque é o comando que você dá ali pro cérebro na hora de que tá tudo bem. Então, quantas vezes já fiz isso? Não tem como desaprender. Você treinou a semana inteira, você faz isso a vida inteira. Tem como você perder? Não tem. Então, calma, eu coloco esses comandos positivos, trabalho através da respiração. Então, essa é uma coisa muito eficaz, assim, que funciona bastante. Só que isso é um hábito, né? Não dá pra gente esperar que um atleta não faz isso na vida inteira, ou em outras situações, talvez, que não tenham relação com o futebol.
e chega ali no momento de maior pressão que ele vai conseguir dar conta. Por isso que quando a gente fala de treino, um treino mental, é um treino que você executa em situações também fora do ambiente esportivo. É um treino porque você está fazendo com que a sua mente se habitue a um determinado tipo de comando. Então eu sempre falo para os atletas, não é só dentro do treino, não é só no campo, é na vida. Uhum. Porque se você discutir com o cara que te fecha lá ou ficar nervoso com qualquer coisa, não dá certo, né? Amanda, e dentro dessa perspectiva, e falando ainda sobre um pouco sobre ansiedade, eu tinha muita ansiedade, e a ansiedade desencadeou em mim falta de ar. Uhum. Né? Eu tinha muita falta de ar. Tentei jogar bola, né? E fiz a prova dos 4 recentemente, né, Ricardo? Postando ali nas redes sociais quando eu jogava. Uhum. Só que eu era uma pessoa muito ansiosa. Novo, decorrente de várias situações que eu passei durante a minha infância. E essa ansiedade, eu me sentia muita falta de ar ao ponto que as pessoas que cuidavam de mim tinham que levar eu para o hospital. Como que você lida com a ansiedade desses atletas menores? Que estão ali de 14, 15, 16 anos, tem aquela ansiedade, poxa, será que eu vou ser convocado? Será que eu vou subir? Como que você lidar com essa ansiedade desses atletas? Eu lido particularmente de 2 formas, né? Até pelo fato da neuronutrição. Eu lido através de suplementação, que entra direto nessa questão de ativação de neurotransmissor. Então, neurotransmissor inibitório, neurotransmissor excitatório, e a gente faz esse equilíbrio com manejo de cortisol, porque isso também acaba impactando na parte de ansiedade, e com parte mesmo de percepção. Muitos passam por isso. Eu tenho atletas que vomitam, tenho atletas que sentem falta de ar também, mas aí você vai medir saturação, tá normal, mas é aquela sensação, né? Eu estou ofegante. E isso, eu falo, é uma porta de entrada, até puxando um outro gancho, para lesão. Porque você tem uma hiperventilação ali em decorrência do seu emocional, falta oxigenação no cérebro, não vai conseguir executar, falta oxigenação no músculo, então diminui a parte de energia. Isso pode também acarretar até em aumentar a propensão de lesão. Então, basicamente, fazer a modulação, né, desses eixos, cuidar de sono, não adianta também a gente querer trabalhar com uma ansiedade de um atleta adolescente se ele tem o sono extremamente desregulado, não dorme, então isso também é um fator ali que acaba causando. E essa questão de percepção, onde você consegue, através dessas ferramentas mais simples, inibir determinados pensamentos. Na verdade, não é inibição, a palavra não é essa, mas não permitir que esses pensamentos, não dá margem, né? Não dá corda para eles. Então, através dessa forma. Técnicas de respiração também funcionam muito. E para os pais desse atleta? Né? Porque foi direcionado ao atleta, mas muitas das vezes a pressão vem dos próprios pais. Né? Os pais depositam ali nesses jovens, nesses atletas, o sonho que era deles e acaba pressionando tanto o atleta que o atleta acaba desencadeando vários problemas. Sim. E como você orienta os pais quando você identifica que aquele atleta está passando por algum problema de ansiedade, síndrome do pânico, está com um estado emocional desequilibrado? Tem uma frase que eu gosto bastante, falo bastante para os pais, que é: a confiança do seu filho no futebol começa dentro da tua casa. A confiança dele lá dentro de campo começa dentro de casa. A criança, o adolescente, eles têm uma dificuldade de autorregulação emocional. Então a criança, e hoje o futebol cada vez começa mais cedo, tem dificuldade de... Eu preciso de alguém para fazer essa regulação emocional, e normalmente esse alguém é o pai e a mãe. Então, a hora que a criança ou adolescente ele recorre, né, ao pai e à mãe e está ali descompensado, ou ao treinador, que também acontece, acaba que perde a referência e tudo isso acontece, né? E muitas vezes eu entendo, e eu falo isso sempre para os pais, porque eu sou mãe também. E eu sei que se a gente pudesse, a gente colocava dentro de uma bolha. Uhum. Ainda mais no ambiente do futebol, que a gente sabe que é muita pressão. Então, o pai e a mãe, eles muitas vezes têm a melhor das intenções em ajudar o filho, só que a forma de fazer é errada, porque às vezes o pai e a mãe acham que eu vou ajudar o meu filho se eu falar o que tem que ser feito. E tá tudo errado assim, e você tem que fazer assim. Só que o processo da evolução e da maturidade emocional, ele também acontece na falha. E ele também acontece no erro, e ele também acontece em saber que a consequência daquilo que você fez é seu. Então, muitas vezes eu falo que o pai e a mãe também é ansioso, porque o filho não faz aquilo que ele tem que fazer, mas ele precisa passar por esse processo. Isso é benéfico. Eu te oriento,
papel de pai e mãe é a orientação. Eu oriento, porque eu estou vendo, não vou falar que não. Mas a escolha é deles, né? Então, é muito esse papel de conscientização também. Porque quanto mais eles ficam em cima, a gente vê que piora o resultado. Então, não está surtindo efeito. Claramente, a gente não está resolvendo o que você gostaria que resolvesse. Então, vamos mudar a estratégia. Até porque, nesse momento que a pessoa está ansiosa, o atleta está ansioso, não adianta cobrar. Não vai ter resposta mesmo. Então, é através de muito acolhimento, é através de muita interpretação do que está acontecendo, através de bastante perguntas para o atleta. Tem um atleta que eu atendo, ele não é nem aqui do Brasil, ele é novinho, mas assim, na gravação a gente via que ele não conseguia correr se ele não olhasse para a arquibancada e visse o sinal de aprovação do pai ou negação. Que autonomia que está tendo. Isso daí você me fez lembrar agora de uma imagem do meu... Eu tenho 4 filhos, né? O caçulinha, o Guilherme, ele tem 8 anos. E eu comecei a acompanhar ele no esporte, começou a fazer futebol e desde a primeira vez eu falava assim para ele, falei assim, filho, olha, o esporte, o futebol, ele vai te ensinar muitos valores importantes, né? Você superar medos, você pensar em grupo, né? Enfim, e várias outras coisas. Você está aqui para você se divertir, fazer amigos, né? E é normal que as pessoas que estavam ali naquele ambiente me reconheciam e tudo e tal, e essas coisas todas. E ele começou a ter noção de quem era o pai, né? Pegou pressão, não? E aí, exatamente isso acontecia. Ele fazia uma jogada, automaticamente ele me buscava. E quando eu via que ele me buscava, eu estava olhando para baixo, sabe? Não deixava ele entender que eu estava olhando para ele. Sim. Tá? Percebi isso 1, 2, 3, depois eu chamei ele e falei assim, filho, deixa o pai te falar uma coisa. O papai vai estar sempre aqui te vendo, torcendo, vibrando, te acompanhando, e você não precisa se preocupar com isso. Você só precisa entrar lá e se divertir. Você está aqui para se divertir, para ir aprendendo essas coisas todas, porque isso é maravilhoso. O esporte transforma, vai te ajudar muito. Você vai ver a superar os seus medos, a você ir se desenvolvendo na mente, no corpo. Isso vai te ajudar bastante. E ele foi se encorajando. Levou tempo, tá, Amanda? Levou bastante tempo para ele realmente fazer e do jeito dele não ficar me procurando mais. Porque eu sempre falava isso com a minha esposa, né? Você viu todo lance que ele faz, toda jogada que ele faz, o chute que ele faz, ou o passe que ele dá, ele me procura, né? Porque ele pegou isso daí. E eu não quero que isso aconteça com ele, porque eu tenho um outro filho, o Anthony. O Anthony tentou ser jogador de futebol. E eu sempre falei assim, tem certeza que você quer isso? Esse é o seu sonho? Pai, eu amo isso. Eu falei, então tá, deixa o pai te falar uma coisa. Não é o meu sonho. O seu sonho não é o meu, porque o meu eu realizei, eu consegui. E eu já te contei como foi o percurso, como foi duro, os obstáculos, as dificuldades, e você conhece. Mas se você quer muito isso e o sonho é seu, vai. E no que você precisar do pai, pode contar comigo que eu vou te ajudar. Ele foi. E ele viu a dificuldade que era e a pressão que ele recebia. Por quê? Porque as pessoas exigiam dele a minha performance. E ele falava assim para as pessoas, eu não sou o meu pai. Que bom, porque a maioria não fala, né? Eu não sou o meu pai. As pessoas falavam assim, mas você não precisa jogar futebol. E ele falava assim, me dá um motivo. Se esse motivo for convincente, eu posso até pensar em alguma coisa. E o pessoal falava assim, porque você tem condições financeiras. Eu falava assim, não, eu não tenho condições financeiras. Quem tem é o meu pai. O sonho de ser atleta é meu. Nunca foi do meu pai. Meu pai realizou o sonho dele. Eu só quero ser eu. E é por isso que eu estou aqui. E as pessoas não conseguiam entender isso, né? Até que chegou um ponto, ele se deixou vencer por essa pressão. Entendi. E chegou e falou assim, basta, porque eu não posso ser eu. Se eu erro, as pessoas cobram a performance do senhor. Eu não tenho direito de errar. E as pessoas que estão lá, que a maioria dos atletas vem de uma condição muito dura, essa é a grande realidade da maioria, né? Falam assim para mim, você não precisa estar aqui porque você tem uma boa condição financeira. E eu sempre falava para eles, o sonho é meu.
Eu não tô aqui por causa do dinheiro do meu pai, eu tô aqui para construir o meu sonho. Até que chegou um dia que ele desistiu. Ele me chamou e falou assim, pai, não quero mais. Falei, tem certeza? Tenho. Quais são os motivos? Esse. Eu falei, bom, desde o início eu falei para você das dificuldades. Eu não tive ninguém na minha família que conseguiu realizar esse sonho de ser jogador profissional. Eu fui o primeiro, né? Mas eu sei das dificuldades que é. Se você quiser parar, eu estou aqui para te apoiar e no que você for fazer eu vou te orientar e vou te ajudar. Mas se você quiser continuar, vai. E você vai ter que ser forte, porque você sabe disso. Você sabe da dificuldade que é. Vários outros atletas tentaram ser e não conseguiram. Eu acho que... Eu estou tentando lembrar agora rapidamente que filhos de jogadores de futebol bem-sucedido, que eu me lembro agora, Thiago Alcântara e o Rafael, do Mazinho. 2 que romperam e jogaram num alto nível em grandes clubes na Europa, enfim. Não lembro mais de mais ninguém. Sim. Mas essa é a grande dificuldade. Quais são as maiores barreiras, Amanda, que você encontrou ao treinar um atleta e que um atleta enfrenta, né? E como superá-las? Só antes de responder a sua pergunta, acho que isso que você falou, essa tranquilidade que você passa para os seus filhos, infelizmente não é uma realidade, porque você realizou o sonho, mas muitos pais não. Então é o contrário, né? Então, assim, muitos pais não realizaram, atendo alguns filhos de atletas, mas é sempre essa comparação, né? Falo, tá, mas você está comparando com o seu pai quando ele já era profissional? Então a gente está extremamente incoerente, porque a gente tem que fazer uma comparação, vamos comparar o seu pai na sua idade, né? Mas é uma exceção. Então, o que você relatou aqui agora é uma exceção do que eu vejo, né? A maioria é extremamente o contrário. É a cobrança de que tem que performar cada vez mais e, ao mesmo tempo, assim, muitos não têm recurso, mas, assim, o pouco que eu tenho e eu forneço a você, você precisa me devolver. Então, assim, porque, como você falou, né, vem diversos atletas de situações extremamente humildes, onde a família muitas vezes, né, se desmembra. Então, fica a mãe com uma parte dos filhos em outro estado extremamente longe, ou a mãe acompanha o filho no outro estado porque ele vai fazer um teste, ou porque ele passou em um clube e não pode ficar alojado ainda, ou a família não quer que ele aloje. E aí, então, já existe essa separação familiar. E ainda assim, quando os pais têm muita consciência, já existe a autocobrança por parte de falar, olha só o sacrifício que minha mãe e meu pai estão fazendo. Então, eu já não posso não performar. E aí, eu falo que barreiras existem várias. Seja da família, seja de clubes, né? Que a gente vê que muita coisa acontece. Mas, é o que eu falo, independente da barreira, a gente tem que fazer a blindagem do emocional sua. Porque a gente vai trabalhar com diversidades e à medida que você aprende como você se conhece, como você lida com isso, de certa forma vai fazer com que você passe por todos os desafios. Então, ainda que seja muito difícil, né, esse conjunto familiar e tudo isso, a gente não pode controlar o outro, né? E o atleta tampouco, e eu também não posso controlar a atitude do pai e da mãe. O máximo que eu posso fazer é uma orientação. Mas o atleta ele precisa entender, né, que esse limite, muitas vezes, é muito difícil quando se tem uma idade, né, muito, muito baixa, mas aos poucos ir entendendo o quanto que você permite que o outro comande o seu emocional. E eu falo que a maior moeda de troca do nosso corpo é a nossa energia. Não só a energia, né, que o nosso próprio corpo produz, mas a energia que eu gasto. Se eu gasto energia com uma coisa que eu não tenho um retorno, fatalmente vai me faltar energia para eu gastar naquilo que eu preciso. Então, como que você faz essa gestão e o quanto que você gasta de energia de fato com quem ou com o que você controla. Por mais difícil que seja uma relação com um pai, com uma mãe, com um treinador, com um colega de clube, a gente precisa entender que o único direito que o outro tem na vida é de atuar do jeito que você quer e você ser quem você quer, sendo justo ou não. E você não pode ir com o outro, com o que o outro te fala e com a cobrança que o outro exerce em você. Mas você pode se blindar em relação a isso. Então, o trabalho, né, de certa forma, o que eu falo com os atletas é muito de entender que essa, no final das contas, é a linha.
Por quê? Se a hora que eu sair aqui vocês quiserem... Ah, a Amanda é uma péssima profissional. Eu não tenho controle sobre isso. Okay. A Amanda é a Amanda, né? E a mesma coisa lá dentro. Vão achar várias coisas de você, mas nada que acharem a seu respeito, de fato, determina quem você é e aonde você vai chegar. É mais ou menos você é responsável por aquilo que você fala, mas não é responsável pela forma com que as pessoas vão entender, né? É isso, mais ou menos isso. Amanda, quando você fala assim, eu deposito energia em algo que não vai me trazer algum retorno, alguma produtividade. Eu lembro quando eu tinha 11 anos, eu me esforcei ao máximo e gastei muita energia para cuidar da minha mãe, que na época ela estava com câncer. Então, com 11 anos de idade até os 13, a vida me impôs essa responsabilidade de cuidar dela. Nesse período de 2 anos, eu passei por muita dificuldade e vieram vários pensamentos difíceis. Sim. E era uma situação que saiu da minha alçada. Eu não tinha controle daquela situação. E muitos atletas passam por algo igual ou diferente, mas tem algum problema que foge da alçada dele. A pergunta que eu quero fazer para você é o seguinte: como é possível viver uma vida normal vivendo uma realidade desafiadora, com problemas que fogem da nossa mão? E como vencer as crenças limitantes e automaticamente sabotadores que impedem que a nossa mente venha fluir de uma maneira assertiva? Se a gente for parar para pensar, a maior parte das nossas coisas fogem do nosso controle, né? A sensação de controle, ela é uma sensação que nos conforta, de certa forma, por isso que a gente busca tanto o controle em algumas situações. Mas se a gente parar para analisar, a gente pouco tem controle. A gente, de fato, mal controla o que a gente mesmo faz. Ainda, a gente pode até pegar o exemplo do pênalti, né? Tava querendo fazer uma coisa, vai lá e faz outra. E faz outra. Então, a gente, diversas formas, diversas áreas e diversos âmbitos, a gente não tem o controle. E aí, eu falo que a gente precisa ser um pouco mais assertivo e trazer o tempo inteiro para o consciente. É através da ativação consciente que eu consigo ter essa interpretação. A gente passa por diversos cenários, né, no nosso dia a dia. Então, milhares de informações chegam à nossa cabeça. Informação que eu vejo, que eu leio, que eu escuto, que eu mesmo penso. Eu preciso ter e desenvolver a capacidade de transformar isso que passa na minha cabeça em uma ação ou em uma estratégia, para que eu saia do foco inicial do problema. Então, tem uma situação ali. Eu tenho escolha? Tá? Eu tenho controle? Eu consigo transformar isso em uma ação ou em uma estratégia? Porque daí eu saio do foco inicial. O exemplo que você deu, né, da sua mãe. Talvez ali você, de fato, não tivesse controle, mas foi uma escolha, né, que você fez, baseada nos valores que você carregava, ou não, enfim, né? Mas cuidar do pai e da mãe, cuidar disso, é aquela escolha baseada num valor que você tem. Quando você se conhece a ponto de saber o porquê que você está ali, qual é o porquê que você precisa enfrentar tudo isso no meio do futebol? E o que você carrega de valor para você não se corromper nisso? E o que você faz com o que você controla e como é que você transforma tudo isso de informação que chega em uma ação que seja favorável para o seu objetivo? É mais ou menos montar esse quebra-cabeça, mas isso só é possível através de perguntas quando você se faz e de respostas que você faz consciente, né? É claro que não tem como passar... Eu desconheço um atleta que tenha chegado em alta performance ou no profissional que não tenha enfrentado desafios e que não tenha passado por mais de 90% dessa carreira com coisas que fogem do controle. Mas no final das contas, o que o atleta tem que fazer? Se você é muito bom, elogiado, você tem que saber que amanhã você vai chegar lá e vai fazer o quê? Você tem que treinar mais, porque a expectativa aumentou. E se você foi muito criticado, amanhã você tem que fazer o quê? Chegar lá e treinar mais. Então, no final das contas, é a ação e a estratégia que vão determinar isso. Porque o restante faz parte do enredo. Mas seja lá eu muito bom, muito elogiado ou muito criticado, não tem muito caminho a não ser enfrentar. E se eu vou enfrentar, então eu vou enfrentar de uma forma consciente. Porque o desafio vai passar, é inevitável. Você vai estar num clube, vai ter gente que não gosta, vai ter gente que bate, vai ter outro que xinga, vai ter a mãe envolvida ali no meio, vai ter... Tudo bem. Tudo isso eu não tenho controle. Não tem como. Então eu vou fazer o quê?
Aonde eu preciso controlar? O que eu preciso evoluir? Como é que eu transformo isso aqui em uma ação? Como é que eu transformo aquela crítica que eu recebi em uma estratégia para eu melhorar? Então, é sempre você se perguntar. Então, é como se fosse esse ciclo, né? Eu pego a informação, eu filtro e eu transformo isso em algo que esteja de acordo com os meus valores e esteja de acordo com o meu propósito, né? Com o meu objetivo. É mais ou menos isso. Não sei se eu respondi a sua pergunta, já nem lembro qual foi, porque eu falo muito. Não, mas dentro disso daí é interessante que vai surgindo outras perguntas e as pessoas que estão nos assistindo, a gente sempre procura trazer com clareza para elas. Você falou assim que a emoção é diferente de sentimento, correto? E quando a gente fala de escolha, a gente está falando, querendo ou não, de decisão. Eu decido algo. Então, decisão, escolha e emoção, eu posso falar que são 3 coisas diferentes, só que estão interligados. Perfeito. Como que eu decido aquele equilibrado? A decisão, a escolha e o sentimento. Eu acho que talvez decifrando cada uma delas, né? A decisão é aquilo que eu, obviamente, decido. O que eu quero, para onde eu vou. O que eu decidi fazer dentro disso. E é uma escolha. Às vezes, ela se confunde e se perde porque eu decidi ser atleta de futebol. Mas talvez eu ainda não saiba o que é ser de fato um atleta, né? Eu decidi porque quando eu projeto a minha decisão, eu olho para o lado positivo dela, né? Então, eu olho para um atleta bem-sucedido, aquele atleta que está num clube muito bom, que é extremamente elogiado, mas dificilmente a decisão ela vem com a realidade do caminho que se passa, né? Então, eu acho que é alinhar isso. Qual foi o outro ponto que você falou? Decisão, emoção e sentimento. A emoção Posso só claro. colocar mais uma pergunta em cima disso? Dentro dessa resposta da decisão? Será que tem muitas pessoas que tomam a decisão de ser atleta baseado numa emoção que é diferente do sentimento? Sim, muito. E aí a gente vê que muitos desistem no caminho por conta disso também, né? A hora que você vê que não é da maneira que você esperava. E por isso que a gente fala, não toma nenhuma decisão muito... A gente não toma decisão nem quando tá muito feliz ou quando tá muito triste, né? Às vezes eles falam, eu não quero mais. Eu falo, calma. Ou, eu quero mudar de time. Calma. Né? Vamos esperar assentar isso daí. Mas muitos tomam, porque é isso que eu falei, assim, projeta a carreira, mas então eu vou me espelhar no Ricardo. Ele era um atleta X, assim, então o olho brilha e eu estou imaginando aquilo. Mas eu não consigo imaginar, né, quantas vezes foi para banco, quantas vezes lesionou, quantas vezes foi xingado. Então, tem esse alinhamento é importante, né, de trazer para essa realidade. Então, o sonho, né, o objetivo ali, a decisão de ser, ela tem que ter essa consciência do que está por vir também e de outras coisas. A emoção, ela é passageira. Aí vai falar assim, quanto tempo dura uma emoção? A literatura talvez não seja muito exata em relação a isso. Às vezes fala que são 30, 40 segundos que passa uma emoção, que é aquela resposta fisiológica. Né? Aí fala assim, mas a minha raiva dura tanto mais que isso. Dura porque depois disso você entra num processo de sentimento através de pensamento. Então você começa a pensar e esse pensamento vai te gerar, em consequência, um sentimento e aí você fica em torno disso. Né? Então entender qual é o ponto bom, como eu falei, né? A emoção a gente não tem controle, ela é uma resposta que acontece ali, ela passa e depois disso você entra num processo mais reflexivo. O sentimento, ele é uma coisa que se o sentimento existe também, né? Também não há um consenso porque a gente vê vários estudos nisso, mas indo nessa linha que eu estou dizendo. Se o sentimento ele existe porque existe um pensamento associado a ele, a parte boa é que eu controlo isso. Então, talvez esse equilíbrio que você esteja não é no controle de não pensar negativo, mas é no controle de direcionar os meus pensamentos para aquilo que me convém. Que talvez seja a minha decisão, mas de forma extremamente consciente. E aí você sabe que se você tem um processo emocional, a emoção, ela, em tese, ela passa rápido. Depois disso, entra-se num processo de pensamento que te gera um sentimento. E o pensamento, a parte boa, é que a gente consegue direcioná-lo para aquilo que nos projeta lá na frente. Então, basicamente, talvez esse equilíbrio, a meu ver, esteja nisso. De você ter cada vez mais essa consciência dessa divisão e dentro disso você consegue direcionar. Porque senão, eu falo muito para eles, né? Uma pergunta que eu falo muito com os atletas é: quem pilota a sua Ferrari? Quem pilota? Imagina só, meu filho tem 16 anos, então eu comprei uma Ferrari 0, cheguei na minha casa com a Ferrari.
Meu filho é louco por carro, então ele fala, nossa, eu quero pilotar, quero dar uma volta. Eu pego a chave da Ferrari e entrego na mão dele, de 16 anos. Ele sai, não é habilitado, e ele pega e bate o carro. Aí eu pergunto, você faria isso? Você faria isso? Todo mundo fala, não. Por que não? Porque não é habilitado. Simples assim. Não vou entregar uma Ferrari. Mas se a gente olhar isso de uma forma mais reflexiva para cada um de nós, qual é a sua Ferrari? Qual é a sua? Qual é a minha? A nossa consciência, a nossa cabeça. Tá, fazendo essa analogia, quantas vezes você entrega a sua Ferrari para uma pessoa não habilitada a pilotar? Porque se você me provoca e eu entro na provocação de forma inconsciente, eu não estou falando que a gente então não vai mais discutir com ninguém, mas se eu discutir vai ser de uma forma consciente. Mas se eu me deixo levar pela provocação que eu tive, nesse momento quem está pilotando a minha Ferrari é você, não eu. Então quem pilota a sua Ferrari a maior parte do tempo? É você? Ou é o ambiente? Ou são as circunstâncias? Ou são as outras pessoas? A gente tem que ter essa consciência. E a maior parte do tempo, infelizmente, quem pilota é o outro. E qual é a chance de dar ruim? Muito grande. E um processo, quando é decidido também de uma forma pelo sonho do pai, ou a chance de dar errado é muito grande também. Então é sempre ter essa consciência e trazer isso para o consciente. A sua Ferrari, quem pilota é você. Se eu não tenho controle das minhas emoções decorrente de um problema externo, então como que eu faço para adquirir a inteligência emocional para não entrar numa provocação, principalmente no meio de um jogo? Se eu não tenho controle da emoção, mas eu tenho que ter Perfeito, é a inteligência emocional. É trazendo para o consciente em relação a perguntas. Primeira coisa, eu tenho que saber que a emoção, em tese, ela vai passar em 30 segundos. Por isso, não sei se vocês já ouviram, quando a gente era mais novo, que a mãe falava, foi o tempo de eu ir lá buscar o chinelo, a hora que eu voltei, você não levou a chinelada. Porque baixou aquilo. Então, para um atleta, o que funciona, né? Obviamente, depende da circunstância, depende do momento ali dentro da competição. Vamos fazer uma contagem, vamos arrumar um meião. Sai daquilo, da resposta imediata. Esperou um tempo, você vai conseguir ter essa consciência para lidar com a inteligência emocional no fato. Porque a resposta, o bom da emoção é que, em tese, é rápido. Então, você consegue ter dispersar ali rapidamente e aí você consegue ter gatilhos conscientes para você não estourar. Porque se a resposta for automática ali na hora, vai estourar, não tem como segurar. Vai ter uma ação e reação. Então, é esperar. Tendo essa consciência, em tese, é possível fazer isso. É fácil? Não. Mas é possível. Então, você entende. A emoção é rápida, ela vai passar rápido. Uhum. Então, eu vou parar, vou respirar, vou contar, vou arrumar um meião, vou ali pegar... Não sei. Vai lavar a mão se você está num ambiente fora do contexto esportivo. Quando você voltar, com certeza, isso daí já vai ter baixado. E aí, você entra num processo mais consciente, que é onde você consiga entrar com a inteligência emocional dentro disso. Recentemente, Amanda, acho que eu estou fazendo bastante perguntas hoje, hein, Ricardo? Recentemente, o Ricardo esteve em Camarões, né? Uhum. Camarões. Ele vai poder falar melhor do que eu, que ele teve essa experiência lá. Uhum. Mas por que eu estou remetendo a Camarões? Porque ali tem bastante pessoas em estado de vulnerabilidade ao extremo, né? Então, automaticamente, isso desencadeia vários bloqueios de escassez, de inferioridade, de complexo. Imaginando que um atleta saia dessa situação, como que você trabalha nele para desbloquear? Porque ele vai começar a sair de uma escassez e vai começar a enxergar coisas que ele nunca pensou, vai começar a vivenciar aquilo que ele nunca imaginou, né? E tipo, eu vi alguns stories, algumas coisas que o Ricardo foi postando nas redes sociais e eu ficava me imaginando aquelas crianças com tão pouco, mas felizes ao mesmo tempo, porque estava tendo acesso a jogadores que talvez eles nunca teriam. Nunca imaginou. Nunca imaginou. Então, eu fico imaginando quantas pessoas que estão passando, ou quantos atletas passam por essa situação também e te procuram, porque hoje tem uma condição, mas ainda a mente remete lá quando ele era escasso. Como que você faz para ajudar esse atleta, para ajudar essa pessoa? Esse é um ponto bem delicado, é uma pergunta bem interessante, porque a gente tem, dentro do contexto, diversas fases, né?
Então tem a fase, por eu ser muito humilde, que eu tenho aquele complexo de inferioridade. Então eu já parto do pressuposto, isso mexe com a autoestima, né? Então eu já acho que eu não sou bom o suficiente. Alguns, né, passam por isso, claro que não é uma regra. Aí a gente tem o próximo ponto, que é manter a estabilidade para que isso não suba, né, a cabeça. Então, nossa, eu começo a ter acesso a pessoas e as coisas que eu não imaginava. E aí a gente entra num processo mais para frente de conscientização, que é entender que quando você chega no topo, vindo dessa origem, né, começa a vir várias outras coisas. Então, é o acesso a dinheiro, a festas, mulheres, diversos outros fatores, muitas vezes de distração, mas que a gente precisa ter a consciência e o trabalho é muito feito em torno de lembrar o que te trouxe até ali. Né? Que é a bola, é o futebol, é o treino, é a garra e é tudo isso. Então, quando se pega um atleta, né, para trabalhar nesse contexto, é a gente ir desmembrando cada fase. Né? Não é algo que a gente consiga projetar, mas é entender sempre qual é o momento inicial. Então, se isso mexe com a autoestima, se não, se a gente pode, em determinados momentos, projetar muito mais no sonho. Não é que a gente, nossa, olhar lá para frente sempre me vai trazer ansiedade. Não, a gente tem que olhar de uma forma correta. Então, faz essas projeções com a questão ali, né? Não, é um atleta. Um tempo atrás, atendi um atleta assim que os meninos... Normalmente todo mundo se conhece, né? Aí os meninos falam assim, nossa, porque ele chegou lá falando que era para ver o saldo da conta dele, tipo assim, tudo menino de base, né? Então, aí já é uma outra situação. Então, a gente tem que entender e trabalhar com ele dentro do contexto do pé no chão. E o futebol é muito disso, né, Ricardo? Tipo assim, hoje você tá aí, amanhã a gente não sabe. A gente chama de roda gigante. Né? E aí tem também aqueles casos dos atletas que são chamados para, por exemplo, compor a seleção. Quando volta para o clube já volta diferente. Então a gente tem que analisar assim, né, que são vários pontos que podem mexer com isso. Estou fugindo um pouco ali do camarão, mas acho que está dentro do contexto dos camarões, mas acho que está dentro do contexto. E a gente tem que ir desmembrando as fases e aí olhar para a individualidade de cada um, né? O que está enxergando, o que disso carrega. Eu falo que nós somos, de certa forma, né, frutos das experiências que vivemos, da que vimos as pessoas viverem, e isso tudo ali dentro é como se a gente estivesse processando várias coisas ao mesmo tempo, né? Entender o quanto que cada uma dessas coisas impacta ali na ação, no resultado final, e trabalhar isso dentro desse contexto, mas normalmente por fases, né? Primeira fase, entender em que aspecto tá, depois é a parte de conscientização, a parte de lembrar, a parte de projeção. Então a gente vai fazendo sempre essa mescla, momento presente, às vezes projeta futuro, às vezes tem que olhar para trás também para entender um pouco do pé no chão. E dentro dessas fases, assim, qual o atleta tem mais objeção de romper esse obstáculo? Eu acho que o mais difícil não de forma consciente, mas o mais difícil é a gente quebrar coisas que a gente viveu, experiências negativas. Como a gente falou, isso sempre volta. A gente parece que tem ali dentro da gente alguém para apontar o dedo e sempre lembrar ali de alguma coisa que saiu fora do contexto. Então, eu acho que o mais difícil a ser trabalhado é essa quebra do que é o passado, das coisas que aconteceram, ou do que eu vi, né, pessoas vivendo. Sem sombra de dúvidas, é o que eu vejo de mais dificuldade. Ô, Carol, agora fazendo uma pergunta. Você hoje está dentro do âmbito esportivo. Eu creio que você também sofreu várias objeções. Principalmente no futebol, que hoje predomina o masculino. Uhum. O que você fez para quebrar essas barreiras? Eu creio que tem várias mulheres também que desejam se inserir no meio esportivo e não sabem como. E hoje você conseguiu. Tem experiência, tem know-how, tem um nome já dentro do futebol. E é mulher, isso é bom. Sim. Então, o que você fez para vencer essas objeções? Eu acho que os resultados, eles validam muita coisa, né? À medida que você vai apresentando resultados, isso já é um bom passo. E uma outra coisa que eu acho que é muito a questão de entender o espaço, mas também manter uma postura no sentido de que não é porque é mulher, que é um ambiente só de homem, que o que você fala é ignorado. Então, assim, não permitir algumas coisas que já é ali de um conceito meio que de um ambiente, né, mais masculino, te afetem, né?
Então, eu já ouvi de gente que quer escalar time, já ouvi um monte de coisa, né? Mas você manter nisso, e é muito do que eu falo para os atletas, assim, não é a opinião da pessoa, o que ela acha, ou o ambiente que eu tô, que vai determinar qualquer coisa, né? Então, é seguir fazendo o trabalho. Eu acho que é uma coisa que eu sempre falo, assim, eu nunca vi, e eu falo para os atletas também, nunca vi ninguém se dar mal por fazer a coisa certa, sabe? No final, as coisas acontecem de uma forma ou de outra. E Deus foi muito generoso comigo na minha trajetória dentro do futebol, que sempre me colocou pessoas muito especiais, pessoas muito do bem, pessoas muito incríveis, pessoas que vieram para somar, de fato. Então, apesar de ter essa coisa, né, meio do futebol, eu sou muito abençoada nesse sentido. Então, eu sempre encontrei com pessoas extremamente profissionais. Claro que tem um ou outro que foge à regra ali, mas como em todo ambiente, né? Mas eu acho que no final das contas é sempre o trabalho que fala mais alto. É o trabalho e o resultado que ele entrega. Nada fala mais alto do que isso, na verdade. E é algo que eu nunca deixei de fazer assim. Eu nunca deixei de acreditar e não me deixei levar pelo que é falado ou nada disso, sabe? Legal. Eu queria saber de você, dentro desses anos trabalhando com atletas de alta performance ou atletas em formação, o que você pôde observar e qual a diferença de um atleta mentalmente forte, o que diferencia, né, um para o outro, um atleta mentalmente forte para um atleta comum? Porque eu te pergunto isso. E a gente estava falando sobre a realidade de muitos atletas, né, que vêm de classe muito baixa, com muitas dificuldades na infância, e você não pode evitar, às vezes, esses pensamentos, essas lembranças que vêm, né? Uhum. Eu sou uma pessoa que eu sempre falo, sempre conto a minha história, porque eu acredito que histórias transformam o mundo através daquilo que eu vivi durante 20 anos da minha vida, e depois eu vivi 23 anos de sonho, né? Isso se deu por intermédio de um esporte que eu sou apaixonado, que é o futebol. Eu sou apaixonado por esporte, na verdade, não importa a modalidade, mas o futebol foi o que de fato mudou a minha vida. E eu sempre conto para as pessoas as dificuldades que eu vivi antes de ser o atleta realizado, famoso, reconhecido, de alta performance, apresentando resultado para as pessoas. Isso me credenciou, e eu concordo com você. Eu acho o fato de você estar num ambiente masculino e você ser do sexo feminino, que as pessoas vão te olhar diferente. Quando você começa a apresentar resultados, na verdade, o que pesa é isso. Sim. A sua competência, aquilo que você entrega, ou como você consegue transformar o ambiente onde você está trabalhando. Mas eu, no meu início, eu fugia muito desse ambiente de socialização, de tribo, no meio de pessoas. Muito se deu por causa do ambiente onde eu nasci, que foi num bairro pobre. A gente falava, hoje a gente chama de comunidade, mas na minha época era favela mesmo, porque as casas eram construídas de madeira. E a minha não era nem de madeira, a minha era uma lona no início, quando os meus pais chegaram na Zona Norte de São Paulo. Eu conto isso no meu livro. Eu conto da minha história, mas através do futebol eu tive a oportunidade de estar em um ambiente com pessoas que atingiram um nível de carreira profissional gigantesco. Caras que foram campeões do mundo, caras que eu via pela televisão. Esse ambiente exigiu muito de mim para que eu mudasse a minha mentalidade, para que eu pudesse me enxergar como grande também no meio deles, para que eu pudesse ver que eu tinha mudado de fato a minha realidade de vida, mas que o mesmo menino que viveu 20 anos dentro de um bairro sangrento, violento, perigoso, agora estava vivendo em um outro momento de vida, de realização, de conquista, de conforto. Isso exigiu muito de mim. Aí eu posso falar assim para as pessoas, olha, se você consegue mudar essa mentalidade, mas não perder a sua essência, você consegue se manter humano. Porque eu posso falar para uma pessoa que nunca teve o que comer, porque eu também nunca tive. Eu também passei por isso. Eu posso falar para uma pessoa que foi talvez colocado para fora de casa, eu também passei por isso. Eu posso falar para uma pessoa que
teve a experiência de catar papelão na rua, porque eu também passei por isso. Ou seja, a extrema escassez, eu vivi isso. Como eu provei também de uma riqueza abundante. Né? Mas o que eu sempre prezei, eu acho que para mim, isso para mim, tá? É o meu pensamento. O que eu sempre prezei e sempre deixei falar mais alto eu não se perder de mim mesmo, o meu lado humano. Porque eu sabia que um dia o personagem, como um atleta de futebol, ele iria passar. E muitas pessoas se perdem no meio desse personagem. Não só do atleta, mas da vida. Sim. Você pode ser um grande empresário. Você pode ser, talvez, Sim. um multimilionário, bilionário. Mas um dia você passou por dificuldade. Hoje, aonde você chega, as pessoas te reconhecem como tal, mas um dia onde às vezes você não podia entrar nos lugares, porque as pessoas não permitiam você entrar. O que é mais importante, eu acho que a riqueza maior que a gente tem é a gente não se perder da nossa humanidade. Saber que nós somos seres humanos, olhamos todos aqui no olho, independentemente do que cada um conquistou, nós somos humanos. Porque somos, né, de fato. A pessoa que conquistou e a pessoa que não conquistou, a Bíblia vai falar assim, olha, você vê o homem rico e você vê o homem pobre, ambos Deus criou. Perfeito. Agora, cada um, dentro do seu planejamento de vida, dentro daquilo que eles idealizaram, conquistaram e chegaram a níveis diferentes, né? Eu dei toda essa volta, contei um pouquinho para as pessoas que já conhecem, alguns talvez estejam assistindo nosso podcast e está tendo esse entendimento agora sobre a minha vida, mas eu falo muito sobre mentalidade. Eu estudo, eu estudei, eu fiz o coaching, eu fiz o PSC, o que é o self-coaching. Eu estudo bastante sobre essa área. Mas, de fato, a gente não consegue evitar esses pensamentos. Né? Eu não falo sobre a minha experiência, não é a ocasião de falar sobre a minha experiência na África, mas para mim foi uma baita de uma faculdade. Né? Para mim foi incrível. E eu nunca fui de usar nenhum tipo de acessório assim. Mas eles cuidadosamente presentearam a gente com uma pulseira, cada um, e personalizaram, colocaram um nome. Eu peguei, a princípio eu falei, eu não uso, mas eu vou levar. E aí quando eu cheguei em casa, que eu fui orar, eu lembrei dessa pulseira. E aí quando eu estava orando por essa nação, eu falei assim, eu vou colocar só para nível de lembrança essa pulseira no meu pulso, para nunca esquecer de orar por esta nação. Porque eu vi a realidade que eles vivem e eu vi que eu não mereço reclamar por nada da vida. Então, dentro disso, de mentalidade, você fala com bastante pessoas, com muitos atletas. O que você pode identificar? Qual a diferença de um atleta com uma mentalidade forte para um atleta de uma mentalidade comum? Sabe que não é porque você falou disso não, mas essa questão de preservar a essência, né? Isso é importante. E o atleta, acho que mentalmente forte, claro, né? Não vou ignorar os outros pontos, mas é aquele que consegue se blindar do externo, é aquele que consegue entender e colocar a energia onde ele controla, que é um pouco de todas as coisas que nós falamos aqui. Mas que no final das contas ele tem também essa consciência, né? Alguns têm uma essência diferenciada, outros nem tanto, né? Então quando a gente fala disso, mas quando você consegue entender que na verdade tudo é passageiro, né? E não é só a carreira do atleta porque acaba rápido, mas nós somos passageiros. Na verdade não somos, estamos. Né? É verdade. Estamos. E se eu estou, eu preciso fazer o melhor nesse período aqui que eu estou isso, né? E isso faz com que você também tenha aí essa consciência e te deixe mentalmente forte, até porque tudo é finito, né? E aí a gente pode olhar até por um lado mais espiritual nesse sentido, porque a fase ruim ela vai passar. E a boa também. Porque a gente não vive duas vezes, nem com a mesma pessoa, a mesma história, e nem da mesma forma, né? Então é entender mesmo que no final a gente tem esse momento presente, ter essa consciência, resgatar a essência, né? Olhar, eu gosto, e acho que a base de tudo é o autoconhecimento, que é uma coisa dificílima de se alcançar.
mas importantíssimo e talvez a base aí de muitos processos emocionais. E é uma mescla de tudo isso, sabe? Aquele que consegue ter controle, né, da impulsividade, é aquele que consegue ter consciência dos seus atos, trazer para o consciente quando for necessário, saber reconhecer suas falhas também, porque isso faz parte, não é porque eu tenho consciência que eu não vou errar, o saber perdoar, né? Acho que são a soma de várias coisas que faz com que um atleta seja aí, diferenciado emocionalmente falando. E tem aquelas ferramentas que a gente consegue usar, que é o que vai te apagar o incêndio. Então a gente tem níveis também quando a gente fala, acho que em processos emocionais, porque tem um nível que é o que eu preciso usar para apagar o incêndio, e tem o nível do que é aquilo que vai me fazer de fato um ser humano diferenciado, um atleta diferenciado. E muitas vezes, eu acho que principalmente quando a gente fala de categorias de base, a performance se equivale, né? Então todo mundo ali é bom de certa forma. E o que faz você ser diferente? Acho que esse é o ponto de reflexão que eu sempre deixo com eles. O que faz você ser diferente? Eu não conheço, porque assim, imagina que eu vou assistir um jogo, tô ali na arquibancada, tô com vocês, a gente não conhece os atletas. O que a gente olha ali do atleta? A gente está olhando o quê? A velocidade, a gente está olhando a habilidade. E é o que todo mundo olha normalmente. Mas aquilo que você é, quantas vezes você foi treinar com dor, quantas vezes você não queria ir e foi treinar com febre, a sua dedicação, o que você é para sua mãe, para seu pai, para sua família. Alguém tá vendo? Ninguém que tá ali assistindo sabe. Só que quando você pega e começa a colocar essas pequenas coisas, né, nas suas ações, você sabe, você não sabe perceber, mas você vê que aquele atleta tem uma coisa diferenciada. A educação fala, a postura fala, a linguagem não verbal fala, a maneira com que ele se comunica fala. Então é um monte de pequenas coisas que eu acho que faz esse atleta ser diferenciado emocionalmente forte. Então tem aquele atleta emocionalmente forte de apagar incêndio, eu sei, ir lá e cobrar um pênalti bem. Por quê? Porque eu tenho uma ferramenta e eu consigo executá-la. E tem aquele cara que é tipo muito forte emocionalmente, porque ele tem a junção de várias outras coisas, espiritual, que é tudo aquilo que a gente fala aqui, a visão do canal de vocês. É o espiritual, é o emocional, é o que você é quanto família, o quanto você é bom pai, o quanto você é bom marido. E aí você também tem uma outra soma que te deixa emocionalmente muito forte. E nisso também é ter alta performance, né, Amanda? Com certeza. Porque a gente está falando aqui para pessoas que amam e que trabalham com o esporte, mas a gente também está falando para pessoas que têm uma outra carreira, Perfeito. que têm uma outra profissão. Perfeito. E você pode ter alta performance também no seu trabalho, você pode ter alta performance no seu casamento, na sua família, no relacionamento com seus filhos. Isso também é ter alta performance. Perfeito. Né? Eu tive 3 experiências, que eu me lembro agora, né? Tive várias, mas que eu me lembro agora, eu tive 3 experiências que me marcou. Eu tava em um time de futebol. Na verdade, era um amontoado de atletas dispensados dos clubes. Eu era um deles, com 17 anos. A gente estava em um sítio, em uma casa-sede grande, e embaixo tinha um campo. Então, essa pessoa reunia alguns atletas e ele montou algumas categorias e ele treinava, a gente treinava ali, e aí ele marcava amistosos contra os clubes para mostrar os jogadores que ele tinha, se tinha algum jogador que se destacava para vender. E a gente passava o tempo todo muito fechado, estava no meio do mato, a gente ficava muito tempo juntos. Eu me lembro que num dia, uma noite muito fria, a gente estava com um amigo, um atleta com muito potencial, e ele estava lamentando muito, que estava com saudade de casa, tinha brigado com a namorada e que estava pensando em ir embora. E a gente juntou os mais experientes e falou assim, não, cara, todos nós também estamos passando por isso, estou com saudade de casa, estou com saudade da minha namorada, mas nós estamos aqui em busca dos nossos sonhos e a gente precisa se ajudar entre nós. A gente tentou. Quando de repente ele saiu correndo, falou, não aguento, saiu correndo e pulou na piscina. A gente se assustou, a gente foi atrás dele. A piscina, você via aquele frio, você dava para ver que tava aquela fumacinha, aquele sereno. Ele pulou, mergulhou, saiu lá do outro lado, mas saiu tremendo. A gente foi, pegou ele tremia, a gente colocou ele no chuveiro quente e ele começou a chorar e foi se acalmando e a gente ali com ele e tal, e foi passando. Essa experiência me marcou bastante.
me fez pensar sobre será que é isso mesmo que eu quero para mim? E se acontecer isso comigo, sei lá, eu não consigo ter o controle dessa emoção, eu saio correndo e quero ir embora para casa e tal. Isso foi bem forte. A segunda foi quando eu vi um atleta, após perder um gol num jogo, a culpa caiu toda sobre ele. E olha que nós ganhamos o jogo. Uhum. A culpa caiu toda sobre ele, porque no jogo seguinte nós perdemos a final. Mas no dia seguinte do primeiro jogo, no dia seguinte, após perder a final, esse atleta estava emocionalmente muito fragilizado, chorando. Depois desse tempo, ele não ficou no clube e ele entrou em um processo de depressão. E eu falei muitas das vezes, eu queria estar no lugar dele, com a experiência que eu tinha, já jogando muitos anos, já tinha construído meu nome, e ele estava crescendo na carreira e sofreu e teve essa infelicidade de perder um gol num jogo importante, foi numa final. Isso também para mim, isso me marcou de uma forma assim muito, muito, muito forte. A terceira experiência que eu tive dentro do esporte foi ver um atleta, e aí esse atleta foi eu. A experiência aconteceu comigo na prática, de ter um jogo importante para fazer, muito importante para o clube, eu fora do Brasil, e eu recebi a notícia do falecimento da minha mãe. E eu fui para o jogo. Eu tinha a opção de jogar ou não jogar, mas eu fui para o jogo. Eu não sei como as pessoas vão receber isso, né? Eu acho que eu nunca falei isso num podcast. Eu decidi jogar. Não teria tempo suficiente para eu chegar no Brasil, para o velório da minha mãe. E eu tinha que decidir, jogo esse jogo importante, né? Ou eu vivo o meu luto e vou para o Brasil sem jogar. E eu decidi jogar. Eu me lembro que o clube prestou uma homenagem para mim muito bonita antes do jogo. No jogo nós ganhamos, eu fui super bem, eu fiz gols, o time ganhou, e na mesma madrugada eu viajei para o Brasil e vim para cá para consolar a minha família. Eu sei que nem todo mundo consegue lidar com esse tipo de emoções. Eu também já fui vencido por muitas emoções dentro de um jogo. Mas essas 3 experiências marcaram muito, mexeram muito. Essa muito forte comigo, porque foi eu mesmo vivendo essa emoção, e outras com dois companheiros de clube, né? Enfim, de jornada. Amanda, eu acho que isso você já ouviu e conversou bastante com muitos atletas, né? Qual seria o conselho? Como lidar com esse tipo de emoção tão forte? E você falou aqui, eu acho que você respondeu isso, talvez eu esteja sendo redundante. Uma emoção, ela pode durar mais tempo, menos tempo, sentimento mais tempo, vem. menos tempo. Sim. Não sei como cada um lida com isso, né? Qual seria o seu conselho para quem está ouvindo esse relato, e de você que é uma treinadora de atleta, alguém que conhece muito sobre as emoções e sabe que é difícil realmente lidar? Eu vi a emoção em 2 atletas, amigos, mas depois eu vivi uma muito forte comigo. Sim. E aí eu tive que tomar essa decisão. Eu jogo, vou para o campo, faço esse jogo com os meus companheiros, e após o jogo, porque já estava marcado, eu pego o avião e vou para o Brasil, viver o meu luto, consolar os meus familiares, ou eu simplesmente não vou para o jogo e espero o meu voo e vou embora. Como lidar? Qual seria o seu conselho? Cada uma dessas experiências, acho que tem... Não que exista um problemômetro, né? Vamos falar assim, mas o maior problema é aquele que você está passando ali naquele momento, e se você enfrenta ou não. O luto, ele entra num contexto um pouco diferente, né? Tanto que tem até profissionais que são especializados em luto, porque é algo que, de fato, é mais específico a ser trabalhado, e provavelmente você é muito forte emocionalmente, porque a maioria dos atletas não tem esse domínio, né? Não tem essa... Alguns até fariam a mesma escolha, muitos não. Então tem esse ponto. Mas eu acho que, igual você falou aí uma frase que foi o que eu peguei aqui, acho que dá para ilustrar bem, que você falou assim:
o que eu vi acontecendo com o outro foi algo que me fez com que eu refletisse ali se era isso mesmo que eu queria, e, né? Como eu tinha falado há pouco, nós somos, né, frutos das experiências que nós vivemos e das que a gente vê as pessoas vivendo ao nosso redor, e a gente vai fazendo uma ponderação de todas essas coisas. Só que muitas vezes, né, a gente trabalha da seguinte maneira dentro do cérebro, e isso não é ruim, não. É bom, é importante, é válido. A gente vai fazendo o gerenciamento. Então, se acontecer isso, talvez eu possa fazer isso. A gente vai criando cenários, né? Então, provavelmente você, nesse momento, também criou ali os seus cenários dentro daquilo que você tinha vivido, ou do que você achava que ainda pudesse viver, e você vai fazendo essa criação de cenário. Acho que é a maior dica, né? Tirando essa parte, né, do luto, como eu falei, que é algo mais específico. Eu, particularmente, não trabalho com luto, mas a gente entender que a força mental, ela também não está na previsibilidade de todas as coisas. Isso é humanamente impossível. Mas também na condição que você fornece ao seu cérebro e na condição que você tem de lidar com as questões imprevistas, né? Por mais que diferente que sejam esses exemplos que você deu, a gente tem vários casos bem pesados dentro do futebol. E com certeza os atletas que estão envolvidos ali, de certa forma, olham e falam, meu Deus, se fosse comigo. De certa forma, isso é bom, né? A gente vai olhando, vai analisando, vai trazendo aquilo, mas não para guardar isso e falar, nossa, mas sim para você entender que existem situações mais improváveis que podem acontecer com você ou não. E que, inevitavelmente, em algum momento você vai passar por elas. Mas você tem que estar apto a lidar com as questões que são imprevistas. Então, acho que a melhor forma de trabalhar, né, o cérebro nesse contexto é, sim, eu tenho a ferramenta, eu tenho a estratégia, eu trago para o consciente, mas eu também não vou querer ficar mapeando todas as coisas. A hora que acontecer, eu tenho ferramenta suficiente para lidar com essas coisas, né? A hora que acontecer, então eu consigo trazer isso para o consciente ali, ou então esperar essa parte de maior calor emocional passar e eu consigo refletir. Eu consigo parar, respirar e eu consigo levar, em termos mais, né, científicos, oxigênio para o meu cérebro suficiente que vai me fazer dar conta desse recado. E aí é isso, né? Se munir dessa informação e dessa competência que você desenvolve, sabe que é possível você trabalhar, elimina um pouco essa ansiedade, elimina um pouco de entender que o que aconteceu com o outro não necessariamente vai acontecer comigo na mesma medida. E se acontecer, eu sei como é que eu vou fazer. Se acontecer, não é o fim do mundo. Se acontecer, vai dar uma forma, porque no final sempre dá certo, né? Apesar de terem histórias difíceis, a gente tem muito mais atletas que conseguem segurar a onda emocionalmente falando do que não conseguem. Obviamente que é um desafio, né? É um desafio. Obviamente que é difícil. Mas de chegar num extremo, assim, nesse compasso, não é a minoria. É a minoria, né? Hoje em dia, eu acho que está mais difícil. Porque hoje em dia eu vejo que a gente está em uma onda, emocionalmente falando, bem difícil. Bem complexa. Por conta de todas as questões de atualidade, eu acho que a parte atencional também está indo para o espaço, a parte nutricional, cerebral está muito ruim, a pandemia ainda traz resquícios emocionais que essa geração mais nova está sofrendo impacto, a gente tem resquícios diferentes, então a gente também está, nós enquanto profissionais, a gente também tem um marco, né? Antes pandemia, depois pandemia, e muita coisa mudou e muita coisa a gente está aprendendo na prática também. Porque muita coisa a gente não tem resposta. Eu vejo atleta com síndrome pós-Covid ainda agora. A gente tem mutações aí, né? Expressões genéticas que mudaram também na forma emocional. Então a gente também está aprendendo a lidar com muitas coisas. Mas essa base, eu falo, esse básico, ele tem funcionado para todo mundo. Né? É você saber que tem ferramenta, você olhar para aquilo que você consegue controlar, é você entender que a experiência do outro não necessariamente é a sua, e isso vai te trazendo confiança para quando acontecer qualquer situação, você saber que você tem condições de passar pelos imprevistos ou pelo aquilo que você não conseguiu mapear dentro de um contexto. Ô Amanda, o tempo passa rápido, hein? Eu não sei nem que horas não tenho nem noção. A gente está chegando nos minutos finais do podcast, mas antes de concluir, nessa conversa que nós estamos tendo, nós conseguimos falar sobre alta performance, saúde mental, saúde emocional.
dentro da sua experiência e dos atendimentos que você faz com os atletas, o quarto pilar, que é o espiritual, faz sentido para você que realmente ajuda muitas das vezes o emocional do atleta? Poxa, já pratiquei todas as ferramentas viáveis, necessárias, mas ainda falta. Você acha que o espiritual vem e preenche essa lacuna na vida do atleta? Com certeza. Com certeza, e aí eu, assim, né, pela crença que eu tenho, aí eu acho que é uma parte que eu acabo sendo um instrumento, mas que não é mais a Amanda que faz essa condução. Não, acho que é Deus, né? E quando as pessoas, outra vez, essa coisa de Instagram, que você abre as caixinhas ali, né? Uma pessoa perguntou pra mim, mas Amanda, por que você acredita tanto em Deus? Por várias razões, né? E eu sei que aqui o lado espiritual, né? Cada um tem a sua crença, mas estou falando aqui de Deus, é o que eu acredito. E é aquilo que... E eu falei assim, por várias razões, né? Primeiro, por tudo que eu vejo mover disso na minha própria vida, mas porque todas as vezes que eu tive uma situação ou que eu presenciei um atleta extremamente mal na minha frente e que eu consegui usar todos os recursos e a gente vê uma melhora que não era o que era esperado, e a gente pede a intercessão, eu no caso, né, pede a intercessão de Deus, a gente vê a mão dele ali acontecendo. Então, quando você vê um ser humano ou um pai que te liga e fala, Amanda, meu filho eu tenho que dormir na varanda porque o meu filho quer se jogar da janela. Ou porque o meu filho tá com um vício nesses jogos de apostas. Ou porque meu filho foi violentado, ou porque qualquer tipo de situação. E eu sempre vejo a mão de Deus nisso. Então, claro que eu não forço, acho que isso é muito de cada um, né? E eu procuro olhar, né, nos meus atendimentos, obviamente, né, esse lado espiritual dentro de mim, mas aplicar muito mais a ciência, que para mim também está tudo interligado, né, com Deus, mas várias vezes é possível ver assim o agir e o mover de Deus e o lado espiritual dentro disso. E o atleta que consegue também despertar para isso, enxergar isso de uma forma diferente. A gente vê que tem aquela luz diferente, assim, sabe? É um brilho diferenciado. Então faz total sentido para mim e eu sou a prova que eu consigo enxergar o mover de Deus em várias situações que você fala, caramba, vai fazer estágio em hospital, você vê coisas assim, que você fala, é a mão de Deus. E aí quando a gente olha, né, também fala... vamos lá, né, pegar situações, né, países assim, ou pessoas mesmo que passam por situações igual você contando a sua história e tudo isso, e talvez a gente seja muito pequeno enquanto seres humanos para enxergar que até nisso não, e principalmente nisso existe Deus ali, porque é através disso que você vê o mover dele, né? Então é aquilo, né, eu acredito que Deus está em tudo, em todas as coisas, e que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então são todas, né? Não são algumas. São todas. Desde aquilo que está funcionando muito bem, aquilo que não está, e aquilo que tem abundância ou aquilo que tem a escassez. E aí, então, eu creio nisso, de que todas as coisas cooperam. Então, a gente descansa, né? No sentido de que confia. Então, para mim, faz total sentido. Muito boa a resposta. Não esperava por menos. E eu vejo a mão de Deus também no podcast. Quando a gente fala do pilar da espiritualidade, a gente não está falando da religião, a gente não está fazendo desdém com nenhuma crença, claro, pelo contrário. Com certeza. Que nós também prezamos e acreditamos no poder de Deus. Com certeza. E realmente, tudo coopera para o bem daquele que teme a Deus. E esse podcast veio através disso. Esse podcast ele é direcional e educacional, mas ele é um remédio para curar a dor de várias pessoas, sim, de vários atletas. E esse podcast só existe também porque tem pessoas que acreditam no podcast, que acreditam na vida no esporte, né, Ricardo? É isso mesmo. E se não fosse essas pessoas, essas empresas, o podcast não estaria aqui hoje. Exatamente. Eu quero agora, nesse exato momento, falar dos nossos amigos, dessas pessoas que depositaram toda a confiança em nós, no nosso podcast, na mensagem que a gente transmite. Primeiro quero falar dos cafés especiais da família Garcia. São cafés especiais que você pode ter na sua casa, você pode fazer parte do nosso clube de assinantes e escolher o café que melhor te agrada. Olha só, isso é maravilhoso. Olha o cuidado. Você pode receber esse café e você escanear
esse QR Code. Olha só, ele vai mostrar para você quem foi o produtor desse café. E eu sou suspeito porque eu amo café e em casa não falta. E a família Garcia é um dos que acreditam no nosso podcast e que estão aqui entregando não só os seus produtos, mas de alguma forma falando, olha, nós estamos vibrando com o sucesso de vocês e com a mensagem que vocês estão transmitindo. Então, se você quer fazer parte também do nosso time, dessa família, depois eu vou deixar para vocês o link do nosso clube de assinantes para você escolher o café que melhor te agrada e que eu tenho certeza que vai alegrar muito o seu dia. Amanda, eu quero te entregar este livro que sempre foi um sonho meu. E em 2021, após a pandemia, a gente saindo da pandemia, Deus me deu a oportunidade de materializar este sonho, contando a minha história do Carandiru ao Palácio. É a trajetória do garoto que sonhou dentro do contexto que eu falei aqui e conseguiu entrar dentro de um palácio real em Madrid para ser honrado por causa de uma temporada magnífica que o Valência fez e teve naquele ano. Quem prefaciou este livro foi a minha grande referência, e eu falo isso com toda tranquilidade, o meu ídolo no futebol, o cara que me motivou, que foi o Ronaldo Fenômeno. Aqui Nossa, eu sou muito fã dele. Eu também, então tá ótimo. Aqui tem os relatos sobre o gol da minha vida, a paixão pelo futebol, convidado a sair, coração de ouro, chefe da casa, o pão com manteiga, isso daqui. Eu sempre gostei muito da leitura e eu acho que eu me engrandeci como ser humano porque eu me dediquei a ler e as histórias das pessoas me impactaram e mudaram a minha vida. E um dos sonhos que eu realizei foi viajar de avião, sempre fiz bastante isso quando sendo atleta, e deixar um pouco o livro das outras pessoas, dos outros autores de lado e pegar o meu livro e lendo a minha história e me emocionando. Então eu queria te entregar. Que bonito isso. Espero que incrível. Muito obrigada. Espero que possa fazer sentido para você. Aceito sugestões, aceito críticas, aceito elogios, mas espero que você possa ter uma leitura agradável e por favor, manda um feedback lá que eu vou ficar muito feliz. Obrigada. E por último, não menos importante, eu quero falar da Prosperity Premium, que é uma das nossas lojas que trabalhamos com pedras preciosas, tanto para decoração de casas quanto para adorno das mulheres. Tem vários colares, tem brincos, tem anéis. E a Prosperity Premium se encontra aqui em Alphaville, que por sinal, se você é daqui de Alphaville, eu te convido a visitar a nossa loja que está no Shopping Iguatemi. Eu tenho certeza que você vai amar, se amarrar nas coleções, nas novas coleções que nós temos. E aproveitando que é final de ano, passa lá para levar o seu presente. Esse é um presente da nossa loja, da Prosperity Premium, para você. Eu espero que você goste. Foi escolhido, não foi escolhido por mim, mas foi escolhido por uma mulher que conhece muito dos gostos das mulheres, que foi a Débora, minha esposa. Eu espero que você goste. E a Prosperity Premium é um dos nossos grandes parceiros aqui no podcast. E também o pessoal do Gênesis Açaí, meu Deus do céu, que delícia, esse calor chegando. Eles têm um creme de cupuaçu, fala Dr. Carlos. Que delícia. Esse é demais, hein? Que delícia. Que por sinal, Dr. Carlos, se prepara que tá chegando o nosso, tá chegando o meu e o seu, tá chegando. E é claro, o açaí deles, que, gente, é uma delícia. Vou deixar também o Instagram deles aqui para vocês entrarem em contato para adquirir não só o creme de cupuaçu, mas também o açaí. Trabalham com potes de 5 e de 10 quilos. Eu tenho certeza que vocês vão amar. É muito saboroso, tá bom? Então, eu quero agradecer a esses nossos parceiros e também falar um pouquinho sobre o projeto Ricardo Oliveira. Nós trabalhamos com um projeto social, eu e esse grande amigo aqui, que cuidamos de mais de 250 crianças e muitas outras pessoas que trabalham, não somos nós dois somente, tem várias outras pessoas que se dedicam
semanalmente para cuidar, para incentivar, para orientar, para educar, para ensinar os valores do esporte para as nossas crianças. Nós temos debaixo desse guarda-chuva inúmeras famílias. Alcançamos mais de 15 mil famílias, né, contando com as nossas crianças. E agora, nesse final de semana, no sábado, nós vamos fazer o Futstar ali em Itapetininga. Amigos do Ricardo Oliveira contra amigos de Lucas Moura. Várias outras pessoas, vários outros amigos do esporte e influencers estarão reunidos ali para esta ação social. Se você quiser participar, não perca essa oportunidade. Ali em Itapetininga tem os núcleos, os pontos de distribuição de ingresso. Você precisa lá trocar o quilo de alimento, ou seja, trocar 1 litro de leite ou um chocolate em pó, para você ter o seu ingresso para entrar para assistir esse jogo do Futstar, que vai ser maravilhoso. Esperamos ali aproximadamente entre 3 a 4 mil pessoas no ginásio para celebrar exatamente isso, o amor ao próximo, a dedicação a outras pessoas e a gente poder abraçar no final de ano muitas famílias. Então, o projeto Ricardo Oliveira está impactando não só na zona norte de São Paulo, onde eu nasci, ali no Jardim São Paulo, mas também nós temos um segundo núcleo em Itapetininga. Vocês são os nossos convidados para conhecer não só o nosso núcleo aqui em São Paulo, na zona norte de São Paulo, mas também no interior de São Paulo, em Itapetininga. Esse é o projeto Ricardo Oliveira, transformando vidas, impactando as crianças, ensinando a eles não somente a chutar bola, mas serem bons cidadãos para servir melhor a sociedade. E nós temos um time campeão que tem coração para isso e que estão trabalhando e impactando diretamente inúmeras pessoas. Esse foi mais um podcast A Vida no Esporte. Que lindo, gente. Nós agradecemos sua presença. Lindo, eu que agradeço. E a gente sempre termina o podcast com uma última pergunta. Há vida no esporte? Com certeza, ô louco. Há muita vida no esporte. Né? E pessoas como vocês fazem ter mais vidas ainda do que já existem. Parabéns, gente. Parabéns pelo projeto, parabéns pela causa, né? Que é o mais lindo de tudo. Nós que agradecemos. Muito obrigado, Ricardo. Muito obrigado. Nós agradecemos. Obrigado pela sua entrega. Eu que agradeço. Foi enriquecedor e daqui a alguns anos vai continuar reverberando essa mensagem que você entregou. Eu tenho certeza que os maiores beneficiados de tudo isso daí é quem vai ter a oportunidade de nos assistir. Na verdade, muito obrigado, Amanda. Até mais.